Olá, pessoal. 96% do pessoal que assistem os vídeos não são inscritos. Por favor, dê seu like e se inscreva. Obrigado. A diligência de Fort Carver devia ter chegado ao entardecer de sexta-feira. Era segunda-feira pela manhã e não havia rastro dela. Nem das 4 pessoas que carregava, nem dos 2 cavaleiros de escolta federal. O que o xerife encontrou, 30 milhas a leste do forte, foi apenas uma roda quebrada na beira da estrada. E ao lado dela, um envelope lacrado com cera negra. Dentro, uma única folha com 3 nomes escritos a tinta vermelha. Os 3 homens mais poderosos do território. Testemunhas em 2 condados diferentes descreveram o mesmo homem. Montado num cavalo cinza escuro quase negro, trajando sobretudo longo de couro preto até os tornozelos, chapéu preto de abas largas e um lenço negro cobrindo metade do rosto. Ninguém havia visto seus olhos. Ninguém sobrevivia para descrevê-los por muito tempo. Ele não roubava, não violentava, apenas entregava um envelope. E dias depois, os destinatários eram encontrados mortos. Os locais já o chamavam de o Mensageiro da Morte. O Lone Ranger e Tonto chegaram ao Fort Carver pelo mesmo motivo que os levava a qualquer lugar: o cheiro de injustiça carregado pelo vento. O xerife Horace Webb era um homem honesto encurralado entre o medo e o dever. Tinha um envelope de cera negra sobre a mesa e sabia que o segundo nome da lista era o seu. O primeiro já estava morto. Ele precisava de ajuda que nenhum homem normal poderia oferecer. O juiz Archibald Crane havia sido o primeiro. Encontrado em sua sala de estudos com a janela aberta, o envelope aberto sobre a mesa e uma expressão de terror petrificada no rosto, mas sem marca de violência visível. O médico do condado disse coração. Os veteranos da guerra que conheciam o olhar nos olhos do juiz disseram outra coisa. Tonto examinou a cena em silêncio, sentiu o cheiro do ar, tocou a moldura da janela com os dedos. Havia veneno, sutil, sofisticado, indetectável para qualquer nariz não treinado. A noite sobre Fort Carver era pesada como lona molhada. À luz de uma lamparina no celeiro do xerife, Lone Ranger e Tonto montaram o que sabiam. O mensageiro seguia uma rota precisa, sempre de leste para oeste, sempre em intervalos de exatamente 3 dias entre cada entrega. Isso não era o trabalho de um assassino comum. Era o trabalho de alguém que conhecia cada destinatário, sabia onde encontrá-lo e tinha acesso a um veneno que nenhum farmacêutico do território poderia identificar. Alguém com conhecimento científico e conexões poderosas. Tonto saiu antes do alvorecer, seguindo um sinal que apenas ele poderia perceber. A direção específica de cinzas que o vento carregava. As cinzas eram de um tipo muito particular de madeira, cedro vermelho, que crescia em apenas um lugar naquele território, a ravina de Widow's Creek, 3 dias a leste. O mensageiro havia acampado lá. Talvez ainda estivesse lá. Talvez esperasse alguém. Tonto voltou ao celeiro e disse 3 palavras. Eles montaram imediatamente. A ravina de Widow's Creek era um lugar que parecia envergonhado de si mesmo. Pedras cinzas, água cor de ferrugem, cedros vermelhos crescendo em ângulos impossíveis pelas paredes do desfiladeiro. E lá, numa saliência protegida, onde o vento não chegava, as cinzas de uma fogueira apagada havia horas. Ossos de coelho, uma lata de estanho, e na pedra lisa ao lado, marcado com carvão, um símbolo que Tonto reconheceu imediatamente com um arrepio que raramente sentia. Tonto havia visto aquele símbolo uma vez antes, num ritual que não deveria ter presenciado, numa reserva a leste do Missouri. Era a marca da Sociedade do Ébano, uma organização que operava nas sombras das cidades mais ricas do continente, composta por homens que acreditavam ter o direito divino de escolher quem vivia e quem morria no novo território. O mensageiro não era um lobo solitário. Era o braço executivo de algo muito maior. E aqueles 3 nomes na lista eram obstáculos a um plano que devia ter escala de estado. Eles não chegaram à passagem de cobre antes do mensageiro. O mensageiro chegou antes deles. 4 atiradores estavam posicionados no alto das formações rochosas. O primeiro tiro arrancou o couro do coldre esquerdo do Lone Ranger a milímetros da pele. O segundo tiro teria atingido Silver,
se Tonto não tivesse gritado e espantado o cavalo lateralmente no mesmo instante. Era uma emboscada perfeita, preparada por alguém que sabia o caminho que escolheriam. Haviam sido seguidos ou traídos, e naquele momento não havia como saber qual das duas opções era mais perigosa. O Lone Ranger havia aprendido há muito tempo que atirar para matar era a solução preguiçosa. Cada tiro que disparou naquela passagem tinha um propósito cirúrgico. O rifle do primeiro atirador foi partido na câmara com um tiro ricocheteado na rocha. O segundo perdeu o chapéu e 3 polegadas de cabelo, mas não uma gota de sangue. O terceiro teve a corda de seu rifle cortada por um projétil a 30 metros de distância. O quarto preferiu correr quando viu o que havia acontecido com os outros 3. Em 2 minutos a emboscada havia terminado. O terceiro atirador, o da corda cortada, era o único que não havia fugido porque havia torcido o tornozelo na queda. Ele sabia muito pouco. Havia sido contratado numa taverna em Redstone City por um intermediário que usava luvas mesmo no calor do verão. Sabia que deviam parar 2 cavaleiros, um de chapéu branco e um índio. Sabia que pagariam o dobro se os trouxessem mortos. Mas havia um detalhe que ele revelou sem perceber a importância. O intermediário cheirava a enxofre e tabaco turco. Enxofre e tabaco turco. Tonto conectou a pista imediatamente a um nome que circulava nas histórias que os anciãos da sua tribo trocavam sobre os homens que transformavam o território. Professor Silas Vane, ex-químico da União durante a guerra, especialista em compostos que deixavam vítimas aparentemente mortas de causas naturais. Havia sido expulso da Academia de Ciências em 1869 por experimentos que ninguém ousava nomear. Morava numa fazenda isolada ao norte de Redstone City, e seus alunos da academia agora eram homens poderosos em todo o continente. Eles entraram pela janela dos fundos, enquanto Vane estava no laboratório da frente. Mas o professor havia antecipado visitas. O corredor estava preparado, fios de seda invisíveis conectados a frascos posicionados no teto. Tonto viu o primeiro fio a tempo e parou o Lone Ranger com a mão no peito. Mas o segundo fio estava na altura dos tornozelos, e ao dobrar a esquina do corredor, o bota de couro do Lone Ranger tocou a seda. O frasco caiu. Tonto pegou-o com uma mão antes que quebrasse. Mas o terceiro frasco, que nenhum dos dois havia visto, caiu do outro lado. O gás não matava imediatamente. Era projetado para incapacitar, tornar lento e confuso quem o inalasse. O Lone Ranger sentiu os joelhos fraquejarem primeiro. Tonto segurou sua respiração com técnica de mergulhador que aprendera com um ancião costeiro e arrastou o Lone Ranger pelo corredor de volta à janela dos fundos. Mas Vane havia escutado o barulho e apareceu com uma pistola e um lenço embebido no próprio antídoto, cobrindo nariz e boca. E atrás dele, 2 capangas enormes. Enquanto fugiam pela vegetação morta ao norte da fazenda, um cavaleiro vindo de Redstone City cruzou com eles na estrada. Era um jovem deputado federal com o rosto branco como papel, trazendo uma mensagem telegráfica. O xerife Webb havia sido encontrado morto em sua cela, trancado por dentro, sem marca de violência, com o segundo envelope aberto sobre o peito. O mensageiro havia entregado pessoalmente, dentro do forte dentro da cela trancada. E o terceiro nome da lista era o governador do território, que naquele momento viajava numa diligência aberta para a convenção de Redstone City. A diligência do governador tinha 3 horas de vantagem pela estrada do Vale Seco. O Lone Ranger e Tonto partiram numa galope que Silver e o Paint não haviam sido pedidos em anos. Mas a estrada do Vale Seco tinha um único ponto de parada obrigatória, o posto de água de Mule Crossing. E Tonto, lendo os rastros a galope impossível, percebeu que 2 cavaleiros haviam partido do posto 20 minutos antes deles, na mesma direção da diligência. O mensageiro não trabalhava sozinho desta vez. Eles alcançaram a diligência do governador no momento exato em que os 2 emissários do mensageiro a fechavam em curva numa ravina estreita. Um estava no topo da diligência com uma faca, indo em direção ao cocheiro. O outro galopava ao lado com um frasco de vidro, o veneno, pronto para arremessar pela janela aberta onde o governador viajava.
O Lone Ranger foi pelo emissário do topo. Tonto foi pelo cavaleiro com o frasco. O que se seguiu foi 3 minutos de ação a 40 milhas por hora em terreno que não perdoava erros. Com os 2 emissários capturados e o governador são e salvo, faltava apenas um, e o mensageiro estava esperando, não em fuga, mas posicionado num promontório sobre a estrada do Vale Seco, o cavalo cinza-negro, parado como estátua, o sobretudo negro imóvel no vento que agora soprava forte. Ele sabia que viriam. Havia planejado para isso. Quando o Lone Ranger chegou ao sopé do promontório e olhou para cima, o mensageiro removeu o chapéu negro e o lenço. Era uma mulher, e ela sorriu antes de desaparecer pela face oposta do promontório, com a velocidade de quem havia planejado cada passo desta história muito antes de qualquer um deles.